Oi, gente, tudo bom? Hello, people! Ai, tô com dor de cabeça, esqueci. Ela me deixa surda com esse hello people dela, gente. Tá bom, então, gente, o negócio é o seguinte. Hoje o nosso assunto aqui é um assunto sério. Não é um assunto polêmico, é um assunto sério, tá? Que eu passei, conheci algumas mulheres que passaram, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e a minha luta pra ter essa coisa mais linda da minha vida. A gente tá de batom igual, então. A gente tá de batom igual Mas e a primeiro- gente fez a camiseta, ó. You're my Person, você é minha pessoa de Grey's Anatomy. Ai, Que lindo, né? Mas primeiro vamos soltar a vinheta. Gente, ela é minha pessoa. Antes de... Você é minha pessoa. Sou a pessoa assim. Mas antes de muita enrolação, vamos soltar essa vinhetinha lá? Solta a vinheta. You get up on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be. Então, gente, quem me conhece de muito tempo sabe que eu fiz uma fertilização in vitro, né? Que eu já vou explicar pra vocês como é que foi todo o processo. Conheço muitas mulheres que fizeram, quer dizer, algumas que passaram pelo mesmo processo. E tudo pelo sonho de ser mãe. Essa semana é o Dia das Mães, né? Então eu achei nada mais justo do que falar sobre esse meu processo todo que eu passei, que foi bem estressante, fisicamente, psicologicamente. Então eu vou falar pra vocês, contar um pouquinho. Então, eu tive uma primeira gravidez por método natural. Eu tava casada com a Isabelle 6 meses e engravidei. Mas logo no dia que eu soube que eu tava grávida, eu comecei a ter um sangramentozinho. Fui no médico, não vou citar nome de médicos aqui, tá? Até porque eu não gostei, então eu não vou citar o nome de médico. Na época, eu fui no médico e ele disse que eu estava tendo início de aborto. Mandou fazer ultrassom e eu fui fazer ultrassom, só que era uma gravidez de ovo anembrionado. O que é uma gravidez de ovo anembrionado? Ovo anembrionado é uma gravidez que só se forma o saco gestacional, não tem embrião. Então, se formou o saco gestacional, eu fiz 2 exames de teste de gravidez, os 2 deram positivos, mas não tinha embriãozinho. E esse médico mandou tomar remédio para segurar a gravidez. Resumindo, segurei a gravidez, quer dizer, segurei esse ovo anembrionado durante 2 meses no meu organismo, até eu ter uma hemorragia e ter que parar no hospital para fazer uma curetagem de urgência. Certo? Ponto, certo. Não teve bebê. Gente, eu vou ficar aqui só caladinha mesmo, tá? Hoje ela tá caladinha só escutando, porque ela tá escutando a história Só dela. fazendo minha cara. É. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu pirei, eu surtei porque queria engravidar, e eu não engravidava, né? Se passaram 5 anos, e nesses 5 anos, nada de gravidez. Todas as mulheres à minha volta engravidavam, todas, amigas, primas, vizinhas e etc. E a Patrícia não engravidava. Comecei a ficar frustrada. Cada vez que eu via uma menina na minha sala na faculdade chegando dizendo assim: ai, adivinha, gente, eu tô grávida. Meu mundo ruía. Eu caía, chegava em casa, chorava igual uma criança, porque eu não tava engravidando. Então, se eu não tava engravidando, alguma coisa tinha de errado. Ou comigo ou com ele, alguma coisa tinha de errado. Mas nós não sabíamos ainda. Aí eu fiquei sabendo de uma médica, que também não vou dizer nomes, não vou fazer propaganda aqui, né? E fui fazer as investigações necessárias para poder descobrir aonde é que estava o problema, comigo ou com ele. Lógico que nós dois estávamos com medo, porque poderia ser comigo ou com ele, ou com ambos, né? Mas como eu fui a premiada, eu tinha 4 probleminhas só. Que Não eram 2. Não eram 3. Eram 4. 4 probleminhas que estavam me impedindo de engravidar, tá? Olha, eu tô com sono, sabia? Tá com sono? Mas não dorme não, porque é tua história. Então, o que aconteceu? Primeiro problema que eu tive foi descobrir que eu tinha o útero unicorno. Eu vou colocar a fotinho do útero unicorno aqui pra vocês verem o que é. Isso não era o problema que me impedia de engravidar, porque mesmo sendo útero unicorno, tem vários tipos de útero, tá? Muitas mulheres podem ter vários tipos de formatos de útero. Então o médico disse que isso não era um empecilho para eu não engravidar, mas seria uma gravidez, uma gestação de risco, se caso eu engravidasse. O segundo problema, eu tinha o meu nível de progesterona baixo. E o hormônio progesterona é o que segura a gravidez no corpo da mulher. Se a mulher tiver um nível alterado, alto, né? No nível normal alto, ela vai conseguir segurar a gravidez até o 3º mês. Se ela tá com esse nível de progesterona baixo, o que acontece? Às vezes ela tem até um aborto espontâneo e ela nem sabia que estava grávida. Muitas mulheres acontecem isso, tá? O meu terceiro, que foi o pior de todos,
que aí foi onde puxaram meu tapete e eu caí dentro de um buraco sem fim. Eu tinha uma obstrução dupla nas duas trompas. Eu fiz a esterossalpingografia, que é um nome bem esquisito, mas que que mesmo. Esterossalpingografia, que é um raio-x com o contraste das trompas. E pra minha surpresa, quando eu fui fazer, as duas trompas estavam obstruídas. Ou seja, sem chance de engravidar por método natural. Aí fomos ao fundo do poço, ficamos deprimidos, tristes e vamos pensar no que vamos fazer. A médica disse, fertilização in vitro. Quais as minhas chances de fertilização in vitro na época que eu estava com 28 anos, né? De darem certo. Eu estava com 28 anos, eu tinha apenas 40% de chance de engravidar. Quanto mais velha a mulher vai ficando, menos essas chances vão caindo, certo? Então, quem está pensando em engravidar ou fazer um tratamento, gente, ó, corre antes dos 40, antes dos 35, porque as chances diminuem muito, tá bom? Comecei a fazer aí tá, o pai da Isabelle fez de tudo para que eu fizesse esse tratamento. Vendemos até o carro para conseguirmos o dinheiro para fazermos a fertilização, porque é um sonho meu e um sonho dele, certo? Ah, conversamos sobre fertilização? Conversamos, mas havia a chance de engravidar de gêmeos, né? Podia ter esse risco. Comecei a fazer o tratamento, eu mesma me aplicava as injeções, porque tem que ser no horário certo e tal. Comecei a aplicar direitinho. E quando foi no dia de coletar os óvulos, a médica se assustou, porque eu não produzi o tanto de óvulos que ela queria. Ela queria que eu produzisse de 10 para mais óvulos. Eu produzi apenas 6 óvulos. Por quê, Patrícia? Esse é o quarto probleminha? Esse é o quarto probleminha. Ah, tá. Aí agora vai entrar o quarto probleminha. Então, depois que eu fiz toda a indução de ovulação e fui lá coletar os óvulos, ela descobriu que eu ainda tinha endometriose. Não bastava minhas duas trompas estar obstruídas, eu ainda tinha endometriose. E eu não sabia. Depois é que eu entendi por que eu tinha tanta cólica, eu sentia tanta dor no período menstrual e fui parar até umas 3, 4 vezes no hospital para tomar Buscopan na veia, porque eu tinha muita dor e meu fluxo era muito grande, era de 7 a 10 dias a minha menstruação. Mas eu não sabia que era endometriose e há 12 anos atrás endometriose era um assunto que estava começando a ser discutido. E você senta aqui e fica quieta porque ela tá com um bicho carpinteiro na bunda, tá? E aí, tá, fizemos fomos lá, ela fez toda a limpeza do foco de endometriose, só que eu só tinha produzido 6 óvulos, e desses 6 óvulos, apenas 5 eram bons. Tá bom, fizemos a fertilização, aí ela fez o tratamento que ela fez em mim, não foi simplesmente a fertilização in vitro, onde é colocado o óvulo e o espermatozoide vai fecundar aquele ovo, né, no caso, sozinho. Ela fez o processo que se chama ICSI, que ela pegou o espermatozoide, com uma agulha, injetou dentro do meu óvulo, já para que realmente houvesse a fecundação. Então ia haver fecundação de qualquer jeito, ela não deixou livre, ela mesma fecundou com o ICSI, que é um processo, quem tem interesse procura na internet como é que é o tratamento do ICSI e tal, um laser, aí ela até deu teve um negócio de laser que ela fez por fora, para poder, no caso, o ovo aderir mais fácil no meu útero e tal. No dia 12 de outubro de 2005, o que aconteceu? Ela me chamou para ir na clínica fazer a transferência dos embriões, que eram 5 embriões, que estavam se desenvolvendo lindos e formosos. Então eu e o pai da Isabelle fomos até a clínica no dia 12 de outubro de 2005, um dia lindo de sol, dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu lembro até hoje, aquele céu azul lindo, maravilhoso, para fazermos a transferência dos embriões para o meu útero. Fizemos a transferência dos embriões para o meu úterozinho, lindo, e eu com a maior fé em Deus que ia dar certo. Chegando lá, ela disse, vamos transferir quantos? Vamos transferir os 5? Eu olhei pro pai da Isabelle e nós ficamos... De pau! Nós não teríamos dinheiro para fazer novamente uma tentativa, então nós arriscamos tudo. Colocamos os 5. Coloca os 5, seja o que Deus quiser. Quem vier, veio. Se vier os 5 que verem, seja bem-vindo. E foi o que a gente fez. Já pensou 5 de mim? Já pensou 5 dela. Não, mas não ia ser 5 porque era espermatozoide e óvulo, tudo diferente. Ah, mas já pensou 5 criancinhas de calor? Ai, que linda. Aí o que aconteceu, gente? Fiz a fertilização, aí depois todo aquele processo, até dar os 15 dias, né, a implantação lá.
Deu uns 15 dias pra mim fazer o exame. Positivo. Eu fiquei 15 dias de repouso até saber se tinha dado positivo. Deu positivo? Deu positivo. Só que com 6 semanas eu tive um sangramento. Perdi um dos embriões no sangramento. Então, no caso, só sobrou 4. Fui fazer um ultrassom e lá no ultrassom não dava pra ver se tinha outro ou não. Eu escutei somente um batimento cardíaco. Mas com 13 semanas eu fui fazer um outro ultrassom. E quando eu fui fazer o ultrassom, estava essa glamurosa, linda, poderosa, bem grandona em cima. E o outro feto, já era um feto, né? Bem pequenininho embaixo, já com 100 batimentos cardíacos. Mas é como eu digo, Deus sabe o que faz. Arriscamos tudo? Arriscamos tudo. Confiamos e que tivemos fé em Deus? Tivemos fé em Deus. E hoje eu tenho essa coisinha, uma mudatinha de mamãezinho, uma coisa mais bonitinha, porque ela foi a vencedora, gente. Ela foi o bebê de proveta. Ela foi o bebê de proveta vencedora, Isabelle. Ai, ela foi escolhidinha a dedo, né, gente? Vamos combinar comigo, né? Linda da mamãezinha. Linda da mamãe. Então, assim, ó, só tem a cara do pai. Então, assim, gente, o que eu tenho pra falar pras mulheres que passam por isso, tá? Que não são poucas. Muitas têm vergonha. Muitas têm vergonha de falar. Muitas têm vergonha de expor que estão passando por esse problema. A infertilidade ela é causada por N causas. Então, procurem médicos especializados em fertilização. Não tenham apenas uma opinião. Vejam a opinião de mais um, de mais outro, até vocês terem certeza. E outra coisa, tentem. Se vocês não tentarem, vocês não vão saber se vai dar certo. E se não der certo, existe um outro tipo de amor que é a adoção, tá? Porque a nossa expectativa, se caso eu não engravidasse, seria, obviamente, uma adoção. Até porque eu também sou filha adotiva e eu iria adotar com maior amor, sabe? Mas, assim, ó, conversem com os companheiros de vocês, conversem com a família, procurem especialistas, não vão em qualquer médico, tá? Porque tem médicos que não entendem de nada, como foi no meu caso, que eu fiquei 2 meses lá, enquanto eu não tive uma hemorragia, eu não fui procurar médico, e ele achando que tinha um embrião lá e não tinha embrião, sabe? Então, procurem um especialista correto, não percam a fé em Deus, pensamento positivo, porque nada acontece por acaso. Eu passei tudo isso para ter o meu bebê por algum motivo. E eu aprendi, eu acho que eu amadureci, eu cresci, eu progredi, tanto eu como o pai dela. Não faz essa carinha, meu amor, porque eu tô te elogiando, tá bom? Ah, tá, que bom. Nem falando sério, gente, ela consegue ficar séria, vocês já viram? Entendeu? Então, assim, ó, foi a maior bênção da minha vida, né? E a gente recebeu ela no dia 22 de junho de 2006. Por uma cesariana, porque o meu parto já estava previsto para 35 semanas mesmo. Como eu fiquei de repouso, consegui levar até 38 semanas, né? 35 era previsto, mas consegui levar até os 38 porque eu fiquei de repouso absoluto, né? E aí veio essa coisinha bonitinha, fofinha, gotadinha de mamãe, que mamãe vai botar as fotos aí pra vocês verem depois na edição do vídeo, tá bom? E esse é o meu amorzinho, tal mãe, tal filha. Às vezes vocês podem me achar uma louca, uma doida por estar fazendo esses vídeos e estar fazendo essas palhaçadas com a Isabelle. Mas assim, ó, depois de tudo que eu passei pra ter ela... eu tô com sono, sabia? Depois de tudo que eu passei pra ter ela, eu quero aproveitar a nossa vida ao máximo. Curtindo, participando, brincando. Os outros falando, me achando uma idiota, me achando uma palhaça. Igual, olha só, gente, posso falar uma coisa dessa? Entendeu? Então, é isso, meninas. Não percam a esperança. E assim, ó, se alguém quiser conversar sobre o assunto comigo, tá? Pra me falar o nome da médica que eu fiz, os médicos que eu conheço, pode me chamar em inbox, no direct, lá no Facebook, no inbox, ou me liga, ou me pede meu número do WhatsApp, que eu passo pra vocês e a gente vai ter aquele papo sério de mulher. E vocês terão todo o meu apoio, tá bom? Agradeço ao universo e a Deus e um beijão pra todo mundo. Deixe seu like, se inscreva. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. E um feliz Dia das Mães pra todas. As que já são e as futuras mamães que vão vir por aí. Beijinho, gente. Até! Tchau.